Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Amém? Pai querido e santo, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez, queremos engrandecer o teu nome, agradecer pela tua presença nesse lugar. E este é o momento, ó Deus, nós ouvimos a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco tudo aquilo que está no teu coração, que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. O tema escolhido para esse ano de 2024 está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este ano é o ano do renovo. Está ali no nosso banner o tema. E quando nós escolhemos o tema todo ano, nós não escolhemos o tema por acaso. Escolhemos o tema com oração, buscamos em Deus, e aí vem as sugestões dos temas, e nós cremos muito na direção de Deus para todas as coisas e também para o tema que é escolhido todo ano. Então este ano estamos trabalhando esse versículo 31 de Isaías capítulo 40, o ano do renovo. E lendo esse texto que nós acabamos de ler, que está mencionado aqui, escrito pelo evangelista Lucas no seu capítulo 24, a partir do verso 13, o Senhor colocou em meu coração um tema que é renovando a esperança. Renovando a esperança. E lendo e relendo esse texto, que é conhecido, creio eu, de toda a igreja, ou talvez 90% da igreja, eu gostaria de estar trazendo uma reflexão para nós, na situação que esses dois discípulos se encontravam, voltando de Jerusalém para a aldeia de Emaús, uma aldeia cerca de 11 quilômetros ao norte de Jerusalém, após a crucificação de Jesus. Dentro do texto nós lemos que quando Jesus aparelha com eles ali durante essa caminhada, eles vão mencionar para Jesus que já fazia 3 dias que o Cristo, o profeta, o Jesus havia sido crucificado. Eles estavam se distanciando de Jerusalém, indo em direção a essa aldeia de Emaús, entristecidos, decepcionados, desesperançosos, porque aquele que eles haviam colocado a esperança que havia de redimir Israel, agora estava morto. Embora, como está no texto, algumas irmãs citadas por eles aqui, algumas das mulheres que estavam conosco, foram ao sepulcro e disseram ter tido uma visão de anjos. E ele foi visto também por alguns, mas já é hoje o 3º dia. Nós percebemos claramente, na leitura do texto, uma decepção por esses 2 discípulos, que Lucas cita o nome de um deles como Cleopas. Eles não faziam parte do grupo dos 12, possivelmente, quem sabe, do grupo dos 70, que foram enviados por Jesus, mencionado aqui mesmo no evangelho que Lucas escreveu. Mas nós não sabemos há quanto tempo eles seguiam Jesus, se há 1 ano, 2, se há 3 anos e meio, não é? O ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, nós não sabemos ao certo, mas esses discípulos, eles acompanharam Jesus, eles viram os milagres de Jesus, viram Jesus ressuscitar mortos, Jesus curar cegos, curar paralíticos, e tudo que Jesus havia feito, e também ouviram os ensinamentos de Jesus, da própria boca de Jesus a respeito dele, e também, possivelmente, eles sabiam de tudo que estava escrito a respeito de Jesus, pelos profetas, nos salmos, por Moisés. Eles sabiam, mas por causa da decepção, porque eles esperavam que Jesus viesse redimir Israel, resgatar Israel do domínio romano da época, não entendendo eles que o propósito não era esse, que Jesus na verdade já havia redimido Israel espiritualmente. Jesus já havia trazido a redenção para Israel através da sua morte lá na cruz. Já era o 3º dia e eles estão caminhando quando Jesus aparelha com eles. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite, que nós pensássemos na nossa caminhada cristã. Se você está caminhando com Cristo há 1 ano, há 2, há 10, há 30, há 40, há 1 mês, não importa, mas que você pensasse na sua caminhada cristã. Quando nós estamos caminhando com Cristo, nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, confessamos os nossos pecados, temos o perdão deles,
e começamos a caminhar com Cristo, nós sabemos que a nossa vida, ela não se torna mais fácil por agora sermos cristãos, sermos seguidores de Cristo. Pelo contrário, a grande maioria das vezes as dificuldades aumentam, as lutas aumentam. O próprio Jesus, em João capítulo 16, verso 33, ele vai dizer que no mundo nós teríamos aflição, dificuldades, lutas, mas que era para nós termos, ele falando para os discípulos e para nós também, para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, se nós cremos em Cristo, sabemos que ele já venceu por nós, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas durante essa nossa caminhada, nós vamos nos desgastando emocionalmente, fisicamente, muitas coisas acontecem e muitos podem chegar ao ponto de desanimar e até mesmo questionar: mas Jesus não está comigo? Ou não está comigo? Por que está acontecendo tudo isso? Eu queria já dizer para você, meu querido, que Jesus sempre esteve com você. Você crê nisso? E sempre estará. Ele sempre estará conosco, porque há uma promessa em Mateus 28, 20: eu estarei com vocês, convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto estivermos nessa vida, enquanto estivermos aqui vivos, o Senhor estará conosco. Se nós partirmos dessa vida, estaremos com Ele. Se Ele vier enquanto estivermos vivos, teremos também o nosso corpo transformado, estaremos para sempre com Ele. Mas fato é que durante a nossa caminhada nessa terra, Jesus sempre estará conosco. Eu quero só voltar um pouco em Isaías 40 e dizer o seguinte: no versículo 30, o profeta Isaías, ele escreve aqui no contexto para Israel, dizendo que os jovens se cansam e fatigam, e os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam do Senhor, que têm uma confiança plena no Senhor, e essa confiança ela é gerada através da fé que o próprio Cristo colocou em nosso coração, porque a Bíblia diz em Romanos 12, verso 2, que Ele é o autor e consumador da fé. Logo, se esta fé está em nosso coração, está em nós, nós temos confiança nesse Deus. Junto a essa fé e essa confiança gera uma esperança em nós nesse Deus. Por isso que você vai ver, por exemplo, no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor, confiam em Deus plenamente, confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas, quem pode dizer, mas permanece para sempre. Aquele que tem essa confiança plena em Deus, através dessa fé que eu disse uma vez, gerada em seu coração através de Cristo, essa confiança, essa esperança, nós sabemos exatamente onde buscar, exatamente onde clamar. Por isso que o salmista vai mencionar no Salmo 121, ele vai dizer assim: olha, elevo os meus olhos para os montes. Uma pergunta em seguida: de onde me virá o socorro? Ele mesmo vai responder: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso mostra uma confiança do povo de Israel, uma confiança do salmista, dos profetas, em um Deus que pode todas as coisas. Uma visão de um povo israelita, um povo monoteísta, que cria somente em Yahvé, cria somente em Deus, esse Deus verdadeiro que nós seguimos. Embora oprimidos por outros povos vizinhos, oprimidos, às vezes subjugados por eles, por permissão de Deus, até com propósito, para que eles, Israel, se aproximasse mais de Deus. Nação escolhida, nação santa, nação eleita, povo comprado por Deus, povo que Deus resgatou com a sua mão forte, com a sua destra forte, retirando lá do Egito. Esse povo, o desejo de Deus, que esse povo seguisse a Ele, servisse a Ele de coração, somente a Ele. Ao contrário dos outros povos e nações que eram politeístas, acreditavam, adoravam, seguiam diversos deuses que não podiam fazer nada por eles. Por isso, ele olha para os montes, possivelmente em lugares onde havia altares de diversos deuses, que era comum na época. Ele olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Imagino ele, pastor Reinaldo,
aquela convicção, sabe? Essa fé, essa convicção que está no nosso coração, olhando agora não para os montes, mas olhando para o céu, onde o Cristo está sentado à destra do Pai, olhando para o céu e dizendo: não, o meu socorro, o nosso socorro, o socorro de Israel, o socorro para você, meu irmão, para CB Paz, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Nosso socorro vem dele. Isaías, ele menciona os jovens, porque nós entendemos que, embora no auge da sua força, do seu vigor físico, com toda a disposição, não é disso que Isaías está dizendo, não é isso que nós esperamos, porque esta força, ela não vence nada no mundo espiritual. A guerra espiritual, ela não é vencida com as nossas próprias forças, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós possuímos. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Por isso que nós buscamos isso em Deus. Isaías, ele escreve e mostra no verso 31, que aquele que espera no Senhor, que tem essa inteira confiança, essa plena confiança no Senhor, esse sim, terá as forças renovadas. Aleluia, terão as forças renovadas, e subirão com asas como águia, correrão e não vão cansar, caminharão e não vão se fatigar. Fala de uma vida de perseverança, uma caminhada perseverante no Senhor, com esperança no Senhor. Não é sermos passivos a isso, achando que nós podemos, eu estou esperando em Deus, eu não preciso fazer nada. Não, não é isso, não é isso. Por isso que ele usa a figura da águia, e a águia é impressionante, uma ave impressionante. Ela pode chegar a 1 metro de altura, uma envergadura de 2 metros. Ela vive nas montanhas, nos lugares altos, pode voar acima da tempestade. Entende, queridos? Quando ele usa aqui a figura da águia, e em diversos lugares na Bíblia tem essa figura, mas quando ele usa aqui, ele está nos mostrando que no Senhor, com essa esperança no Senhor, com essa força que vem do Senhor, nós podemos voar alto. Você crê, queridos, que em 2024, em nome de Jesus, nós vamos alçar voos altos? Você crê nisso? Tome posse dessa palavra, creia nisso. Nós vamos alçar voos altos. E a águia é impressionante porque ela voa em linha reta, mas ela precisa, vamos dizer, dar o primeiro passo. Ela está no alto da montanha, abre as suas asas gigantescas e começa a voar, por alguns minutos talvez, e logo em seguida, ela para, ela plana, porque ela voa em direção ao vento. O vento vai levando, ela sabe de onde ela saiu e sabe onde ela quer chegar. Tem um propósito, entende que tem um propósito? Ela é levada pelo vento. Entende que quando nós temos um relacionamento estreito com esse Deus, plena confiança nele, ele renova as nossas forças, nos leva como a águia, ou eleva como a águia. E aí, queridos, guiados, entenda isso, guiados pelo vento do Espírito. Aleluia. Eu quero ser guiado pelo vento do Espírito. Tem mais alguém que deseja ser guiado pelo vento do Espírito? Entende, queridos, que quando nós temos esse renovo da parte de Deus e alçamos esse voo, damos o primeiro passo, cremos em Deus, fé em nosso coração, buscamos nesse Deus verdadeiro, o único Deus, agora na direção dele. Agora, Senhor, teu Espírito Santo pode levar onde o Senhor deseja levar, e o Senhor vai nos levando. Por isso, amados, ano do renovo, eu creio que será um ano de muita colheita. Vamos colher muito para a glória de Deus, mas teremos as nossas forças renovadas. E quando você vai para o Novo Testamento, aqui no texto que ora lemos, em Marcos, ou Lucas, melhor dizendo, capítulo de número 24, nós temos um aprendizado maravilhoso aqui. Porque, como eu mencionei, esses dois discípulos, eles estão decepcionados, tristes. Nós lemos no texto, eles estavam entristecidos, decepcionados, porque eles acreditavam que esse Jesus, verso 21, fosse redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Que tais coisas? Jesus foi crucificado, morto, sepultado. Não temos mais esperança. Não há onde mais colocar a nossa esperança.
Nós cremos, acreditávamos nisso, mas agora não tem mais esperança. E eles continuam dizendo, verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco surpreenderam-nos, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando a Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão. Eu queria que você prestasse atenção no verso de número 16, está escrito assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos dos discípulos estavam impedidos de o reconhecer. Eis a grande questão, porque quando os nossos olhos espirituais se fecham, nós não percebemos às vezes o quanto Jesus, o quanto o nosso Cristo está perto de nós. Como eu mencionei no início, há uma promessa dele estar conosco todos os dias. Então, meu amado, em nenhum momento da sua vida, creia nisso, você esteve sozinho. Talvez você não conseguiu perceber, talvez você não conseguiu ver, talvez você não conseguiu nem sentir, mas Jesus nunca desistiu de você. Jesus nunca desistiu de nós, nunca. Jesus vai até aquela cruz, derrama até a última gota de sangue lá, suportando coroa de espinho na cabeça, chicotes, zombavam dele, cuspiram nele, insultaram ele. Ele lá na cruz até o último momento, e dizer: está consumado, está feito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele suportou tudinho lá, queridos, tudo, por minha causa e por sua causa. Consegue compreender o amor desse Cristo, o amor desse Deus pela sua vida? Você é preciosa demais, nós somos preciosos demais. E eles estavam caminhando com os olhos tapados, impedidos de ver. Jesus aparelha com eles, Josiel, encosta do ladinho e começa a caminhar com eles. O que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando hoje aqui? O que está acontecendo, hein? Eu não sei como Jesus se manifestou, apareceu. Há uma menção desses dois discípulos também em Marcos capítulo 16, de dois que iam para o campo, e Jesus se aproximou de uma forma perto deles. Não sabemos como, mas pelo fato os olhos estarem tapados e muito decepcionados, sem esperança, eles não reconhecem Jesus. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Olha a resposta dos camaradas para Jesus: você é um peregrino, forasteiro em Jerusalém, não sabe das últimas notícias? Jerusalém estava lotado nesses dias, festa da Páscoa, crucificação de Jesus dias antes. Todos estavam comentando o Cristo, aquele que muitas pessoas seguiram, que muitos acreditavam, está morto. Muitos chorando, angustiados, porque criam, outros zombando, dizendo: está vendo? Mais um, foi-se embora, não tem mais jeito, está morto. O inferno, quem sabe, comemorando. Aleluia. Como eu gosto de saber, queridos, que o meu Jesus, o seu Jesus, vive e reina para todos sempre. Está sentado à destra do Pai. Jesus começa a conversar, ele diz: você não sabe o que está acontecendo? As novas, quais são? Eles vão descrever Jesus no versículo de número 19. Você não sabe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles não haviam percebido que o servo sofredor, registrado em Isaías 53, ele veio para servir, veio para implantar o reino, não veio para empunhar uma espada, não veio para comandar um grande exército, para libertar Israel do domínio romano. Ele não veio para isso. O propósito pelo qual ele havia vindo, já havia se cumprido, estava se cumprindo nele, porque ele não havia sido assunto aos céus ainda, mas já havia se cumprido a sua crucificação, a sua morte, sepultamento e ressurreição, e eles não entendiam isso. Amados, Jesus conversando com esses discípulos, vão andando,
cerca de 11 quilômetros, como eu mencionei, e de repente eles estão perto de casa, perto da sua casa. Já era tarde, e Jesus faz assim, ó, os 3 caminhando. Chegou em casa, 2 pararam. Jesus insinua que vai passar direto. Jesus nunca vai passar direto, Homero. Ele nunca vai passar direto. Onde tem um coração quebrantado, onde tem alguém que o deseja, onde tem alguém que o busca, onde tem alguém sem esperança como eles, onde tem alguém decepcionado, onde tem alguém achando que não vai mais ter jeito, que não vai mais funcionar, mas que lá no fundo da alma deseja, anseia por esse Cristo. Pode ter certeza que se você fizer o convite que eles fizeram, Jesus entra na sua casa. Jesus entra na nossa casa, porque ele fez com que ia passar direto, mas eles, verso 29, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. Fica conosco, creio eu, que era tudo que Jesus queria naquele momento. Fica conosco, entra, vamos a chegar, já está tarde. A caminhada aqui é perigosa, a caminhada, fica conosco. E Jesus entra, queridos. Eu fico imaginando o coração de Jesus, o pensamento de Jesus com relação a eles. Jesus já havia dito para eles: otários, nécios, vocês têm dificuldade de crer e demora muito para compreender. Por isso que Jesus explica tudo que estava escrito a respeito dele, começando de Moisés, os profetas, os salmos. Jesus explica tudo e fala: vocês demoram demais para compreender, vocês demoram demais para crer, vocês demoram demais para entender. Entende, queridos? É como Jesus estivesse dizendo assim: olha, sou eu que estou aqui, vocês estão percebendo, não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Aleluia. Tem alguém percebendo a presença de Jesus hoje à noite aqui? Tem alguém percebendo a presença de Jesus hoje à noite aqui? Tem alguém sentindo a presença dele hoje à noite aqui? Oh, aleluia. Ei, fica conosco, entra, Jesus entra. E agora tem uma refeição. Aquele lanche lá de final de tarde, pega um pão, de repente Jesus pega esse pão, aleluia, parte esse pão, aleluia, e desaparece da presença deles. Após partir esse pão, nesse momento de mesa, momento de comunhão, de intimidade, Jesus abençoa esse pão, parte esse pão e desaparece da presença deles. Versículo 31, queridos, olha que chique, que lindo. Lembra do verso 16? Eu disse para vocês prestarem atenção, que os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Após uma caminhada com Jesus, após andar com Jesus, ouvir as Escrituras, a explanação da palavra. Por isso que Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que gera a sua fé, que gera essa fé em nós, através de Cristo. E a Bíblia diz no verso 31, que então lhes abriram os olhos, eles reconhecem Jesus, mas Jesus desaparece da presença deles. E aí no verso 32, um fala para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? Pergunta para o pastor César, e para você também: o seu coração arde quando você ouve a palavra de Deus? O seu coração arde, queima, quando você lê a palavra de Deus? Quando você ouve uma mensagem poderosa da parte de Deus, seu coração ainda queima? Se não queima, se está... Eu quero crer, e gostaria que você cresse, que nós vamos sair daqui renovados nessa noite, com o nosso coração queimando, ardendo pelo poder dessa palavra. Porque uma vez que Cristo caminha com eles, expõe as Escrituras, clareia o coração, abre os olhos deles, através da palavra,
Agora, queridos, a história muda. A história muda. Já não vai ser mais, presta atenção aqui, já não vai ser mais 2 discípulos caminhando em direção a uma aldeia, com o coração triste, sem esperança, decepcionados, não compreendendo nada. Agora o Cristo traz uma visão para eles. O Cristo clareia para eles através da palavra. E eles recebem um renovo. Por isso que eu disse que o tema dessa palavra é renovando as esperanças. Porque eles criam de uma forma errada, acreditavam de uma forma errada, esperavam um guerreiro, e agora o guerreiro está morto, não vai ter mais jeito. Jesus então, expondo as escrituras, os olhos abrem, o coração agora queima, arde pela palavra. E aí vem o desejo, queridos. Um desejo no coração desses dois. A Bíblia diz que eles retornaram, eles voltaram no mesmo instante, na mesma hora, para Jerusalém. Quando se perde a esperança, ou de alguma forma, devido a situações da vida, diversas são elas, e nós entendemos que precisamos desse renovo de Deus e o recebemos, a nossa mentalidade muda, queridos. A nossa percepção muda. A perspectiva certa agora é gerada em nosso coração. Essa desesperança, ela pode ser causada por um sentimento de culpa, pensamentos negativos, estresse, depressão, desânimo, conflitos relacionais e tantas outras coisas, doença, morte na família, perdas materiais. São alguns dos problemas que vêm para roubar a nossa paz e tirar a nossa esperança, ou tentar tirar a nossa esperança. Agora, uma vez que nós olhamos para as Escrituras, buscamos nesse Deus, confiamos nele e cremos que, uma vez que nós confiamos nele, ele renovará as nossas forças, e renova, pode ter certeza disso, a nossa perspectiva muda. Agora, eles não querem nem saber mais da aldeia de Emaús, que significa fonte de águas quentes. Agora eles querem voltar para Jerusalém, lugar de paz, voltar para o lugar de onde eles nem deveriam ter saído. Eles voltam com um propósito. Entenda uma coisa, queridos, Deus chamou todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão nos assistindo e ouvindo, Deus nos chamou com propósito. Deus não chama ninguém à toa. Você é muito importante, meu irmão, minha irmã. Você é muito útil. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção. Deus nos chamou primeiro para a salvação. Esse é o grande propósito. Veio para nos resgatar, nos redimir, nos salvar. Agora, vai, irmão, prega para outros. Conta que o Jesus que te salvou, ele vive e reina, e que tem poder de mudar a história de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, de qualquer família nessa terra, onde impera um problema, seja qual for ele. Onde Jesus chega, uma vez convidado, fica conosco, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. A história muda. A história muda. E olha como muda o pensamento desses dois. Como que a esperança renasce no peito deles. Como que agora eles voltam para Jerusalém, verso 34, dizendo: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ei, agora não são mais as pessoas que contaram, não são mais as irmãs, ou alguns que foram ao sepulcro. Agora é nossa própria experiência. Ele caminhou conosco até a aldeia, ele entrou na nossa casa, ele partiu o pão. Com as palavras que ele vinha expondo das Escrituras, o nosso coração ardeu. Percebe uma mente renovada? Quem percebe uma esperança renovada? Agora eles estão prontos para semear, dizer para todo mundo o que Cristo havia feito na vida deles. Uma esperança. E quando eles estão lá, junto com os 11, mais alguns discípulos, Jesus, verso 36, quando eles ainda contavam tudo o que havia acontecido no caminho de Emaús, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia. Eu gosto demais, queridos, gosto demais. Eu mergulho nisso, porque
sem esperança, desesperado, chorando, os outros também. De repente, Jesus chega e fala: ei, peraí, paz seja convosco. A paz que nós necessitamos, queridos, que você necessita, o mundo não pode oferecer. Somente Jesus pode oferecer. Ainda que andando em sentido contrário, desesperançosos, temerosos, entristecidos, decepcionados, quando Jesus chega, a história muda. E Ele mostra para mim e mostra para você que é possível continuar a nossa caminhada nessa terra, ainda que em meio a dificuldades. É possível nós termos paz no nosso coração, ter paz na nossa alma. Estou vos pregando hoje à noite aqui a palavra do Senhor, ministrando aqui a palavra do Senhor, com toda certeza, com muita paz em meu coração, muita paz em meu coração, com um prazer imenso em poder ministrar essa palavra, porque um dia Jesus entrou na minha casa e mudou a minha história. Amém? Um dia Jesus entrou na minha casa e mudou a minha história. Você pode dizer que Ele entrou na sua casa e mudou a sua história também? Queridos, quantos aqui que outrora desesperançosos, entristecidos, abandonados, pastor Reinaldo, sem perspectiva nenhuma de vida, achando que não ia mais chegar a lugar nenhum. Jesus, a exemplo desses dois discípulos, é como se Ele tivesse chegado pertinho de você e perguntado assim: o que está acontecendo? Por que tanta preocupação? Que decepção é essa? Eu posso mudar a história de vocês. E Jesus de fato mudou a nossa história. O Salmo 46 verso 1, o salmista escreveu muito bacana: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia, ou na hora da adversidade. Deus é o nosso socorro. Ele não é aquele só dos momentos bons, dos momentos de bonança, dos momentos que nós estamos cheios de alegria, cheios de esperança. Ele está presente, não, queridos. Em todo momento, Jesus está presente com você. Nada acontece sem a vontade ou permissão dEle. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, queridos, encha, aleluia, de todo gozo e de toda paz no vosso crer. Para quê? Para que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Entende que o próprio Deus deseja que você tenha esperança, que nós não percamos a esperança. A nossa esperança não é somente em coisas dessa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que espera de Cristo somente nessa vida é o mais miserável dentre os homens. A nossa esperança é que Ele está lá em cima. Aqui, lutas, dificuldades, momentos bons, momentos ruins, nós não podemos perder o nosso foco. Crer no propósito de Deus para a nossa vida, olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e caminhar, ainda que bombardeado de todos os lados. O apóstolo Paulo vai dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, se deteriore, o interior se renova dia após dia. Deus renova verdadeiramente as nossas forças. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aquele que espera no Senhor, espere nele, irmão. Vamos esperar nele, confiar nele, colocar a nossa fé inteira, plena nele, porque o Senhor é aquele que atende as nossas orações no seu tempo. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam ou vocês esperam. Lamentações, capítulo de número 3, verso 24, verso 26. A minha porção, a minha herança é o Senhor. Está dizendo, eu só tenho o Senhor. Tem uma tradução que diz, olha, eu só tenho o Senhor. Jeremias escrevendo, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Entende?
que tudo aponta para esperarmos nesse Deus, usando a nossa fé, essa confiança. Portanto, esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Deus é bom para aqueles que esperam nele, para a alma, o ser humano, aquele que o busca. Só que aí, queridos, tem um segredo no verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É o grande segredo. Colocamos diante dele, clamamos a ele, buscamos, choramos, lamentamos às vezes, colocamos tudo diante dele. Agora, olha para cá. Silêncio. Aguarde, porque o Senhor está trabalhando. A palavra diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. O Senhor está trabalhando, queridos. Talvez você não está vendo nada ainda. Nada. Porque Ele não permitiu você ver ainda. Nem eu. Mas Ele está trabalhando, pastor Reinaldo. Ele está trabalhando. E aí também é um grande segredo, porque o próprio Jeremias, em Lamentações também, capítulo 5, verso 21, ele ora assim: restaura-nos, ó Senhor. Restaura-nos, ó Senhor. Faça-nos voltar para Ti, para o Senhor. Renove os nossos dias como os de antigamente, ou como dantes, dependendo da tradução. Olha que oração linda. Restaura, Senhor, a minha vida. Me restaura, Senhor. Me faça voltar para Ti. Se é voltar, é porque está distante, porque está sem esperança. E aí, Jeremias termina esse versículo dizendo: renova os nossos dias como antes. Nos faça ter aquela comunhão de novo, aquela comunhão plena, aquele relacionamento íntimo, sabe? Aquela intimidade com Deus, que você entra para o seu quarto e você nem expressa palavras, de repente só cai uma gota de lágrima. Eu já vivi isso, de não ter palavras para falar e cair lágrimas. Mas aí nós podemos também louvar o Senhor, porque quando nós não temos palavras, porque nós não sabemos como pedir, como clamar, como orar, Romanos 8, 26, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei falar, não tenho o que expressar, mas o Espírito Santo está intercedendo por mim. Por isso, restaura os nossos dias, Senhor. Nos traga de volta para Ti. Renove as nossas esperanças, renova as nossas forças, nos faz andar com o Senhor, ter uma vida estreita, um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Esse precisa ser o desejo do meu coração, querido, e precisa ser o desejo do seu coração. O salmista escreveu o seguinte: a minha alma anseia pelo Deus vivo. Um desejo do fundo do coração, exprimido de dentro da alma. Eu quero esse Deus vivo, eu quero sentir esse Deus, eu quero estar alinhado com Ele, eu quero caminhar com Ele, eu quero estar na presença dEle, eu quero Ele comigo o tempo todo. Quando nós entendemos esses princípios, queridos, de que a fé já foi gerada em nosso coração, que nós temos plena confiança nesse Deus, nós colocamos diante dEle as nossas necessidades, seja quais forem, nós esperamos nele e Ele renovará as nossas forças. Terminando essa reflexão, essa breve reflexão, eu queria que você entendesse, e eu junto também, todos nós, que nós não podemos sair desse templo hoje do jeito que nós chegamos aqui. Precisamos sair daqui com o nosso coração ardendo, cheio de esperança, dizendo para todo mundo ouvir, começar dizendo para nós mesmos: César, 2024 será um ano de muita bênção. As lutas nós já sabemos, né? Faz parte da vida cristã, inevitável, inevitável. Mas será um ano de colheita, um ano de renovo, um ano de vitória. Deus está fazendo coisas grandes, coisas maravilhosas, e eu creio nisso. Use a sua fé, querido. Vamos usar a nossa fé, caminhar juntos, braços dados, lado a lado, um com o outro, um corpo bem ajustado, cujo cabeça é Cristo, crendo nas promessas dele para a nossa vida. O ministério de louvor caminha para cá. Eu queria que você entendesse o seguinte: esperança é a expectativa e o anseio
confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. Isso é esperança, é uma expectativa, é um anseio confiante nas bênçãos que Deus prometeu aos justos, prometeu àquele que crê nele. E nós sabemos que esta esperança, ela nos mostra, nos faz ver o futuro com uma perspectiva diferente, porque não somos nós que vamos mudar nada. Eu não mudo nada, irmãos. Eu não resolvo o problema de ninguém, nem você. Mas Jesus é aquele que muda a história. Jesus é aquele que trabalha quando nós menos esperamos. Por isso, a palavra esperança, que vem do latim sperare, sentimento que leva o homem, o ser humano, a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas no presente, entende? Essa esperança que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, esta fé firme, inabalável, nos faz olhar para o futuro, crendo que as condições serão muito melhores do que o presente. Você crê nisso? Que Deus tem coisa muito melhor para você amanhã do que Ele deu hoje, depois de amanhã, do que Ele fez hoje, daqui 1 mês, 2 meses, nós olhamos para o futuro com esta esperança. Deus está no controle. Aleluia. Deus está trabalhando, porque eu estou esperando nele. Isso é fé no que a palavra diz. Esses discípulos não compreendiam a palavra, não compreendiam as escrituras. Só aqueles que hoje nós temos o episódio narrado, escrito por Lucas, e nós, através da fé, podemos ter a convicção que o Espírito Santo ilumina essa palavra em nosso coração e está dizendo para nós hoje: ei, olha para frente, ergue a sua cabeça, olhe para o futuro, crendo que nos será oferecidas condições melhores, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos serão enfrentados dia após dia, como o apóstolo Paulo nos diz, deixando as coisas que para trás ficam. Vamos ficar de pé. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da poderosa vocação de Cristo Jesus para as nossas vidas. Eu queria convidar você a olhar para frente, meu irmão. Ontem já passou. 2023 ficou bem para trás. Bem para trás. Não traga para 2024 as decepções de 2023. Creia nisso. Creia, usa a sua fé. Entende que eu não estou dizendo que nós não teremos lutas e problemas e dificuldades. O que eu estou garantindo pela palavra é que Jesus estará conosco. E se Jesus estiver caminhando conosco, a nossa história, a sua história há de mudar. As pessoas hão de ver Cristo em nós, através de nós, através de você, de todas as bênçãos que eu creio que Ele vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a CB Paz de Piranga, sobre a CB Paz de Paula Cândido, sobre a CB Paz de Viçosa, onde estiver um crente, um salvo em Cristo Jesus, um justo, porque a palavra diz que Deus, Ele socorre o justo. Aleluia.